E aí, minha nail design, Henrique Albertassi aqui, o seu mentor no ramo das unhas, ensinando você todos os dias a fazer alongamento de unhas hiperrealista. Nesse vídeo eu trouxe para vocês como trabalhar com o molde F1 0mm no formato amendoado. Trouxe esse vídeo para vocês porque o molde F1 0mm ele vem se destacando no ramo das unhas por trazer uma naturalidade como qualquer outro molde não consegue atingir. E dessa vez eu trouxe o hashtag 29 que eu vou mostrar para vocês no vídeo a seguir. E não se esqueça, estou sempre aqui gravando esse conteúdo para vocês de alongamento de unha, ensinando você a trabalhar no ramo das unhas para ter sucesso, rentabilidade financeira e tempo de qualidade para sua família. Não custa nada você deixar o seu like, clicar aqui no sininho de notificação, que sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, você vai estar acompanhando comigo toda essa jornada. Tudo que eu tenho de conhecimento eu vou estar colocando aqui para vocês, tá certo? Então, meu nail design, bora pro vídeo molde F1 0mm no formato amendoado. Vamos começar então fazendo a remoção, né? A manutenção. Eu já removi 2 dedos aqui, então eu vou remover para fazer a manutenção de um alongamento no molde F1. Essa unha tá vindo aqui com basicamente 25 dias e tá na hora da manutenção. Eu vou utilizar aqui uma broca cônica de topo reto para fazer essa remoção. Tarja verde, que é uma tarja mais agressiva, você pode ver os grânulos da broca. Numa rotação número 10, né? 1/3 da potência da lixadeira. E vamos vir aqui fazendo a remoção. Ó. A remoção de forma segura é aquela que você faz um pouquinho um lado, muda a broca e faz um pouquinho o outro lado. Tá vendo? Ó? Faz o meio, volta aqui e faz um pouquinho o outro lado. Sempre você vai estar intercalando, né, a broca, porque se você ficar com a broca parada no mesmo lugar, ela vai aquecer e esquentar, né, gerar um certo atrito e gerar um desconforto aqui na mão da cliente. Então sempre intercalando ali, ó, a lateral, ó, fiz um pouco essa lateral, vou virar e fazer um pouco o meio, tá vendo? E você vai remover de 80 a 90% do produto. Olha isso, ó. É nítido, você consegue ver a diferença entre o gel e a diferença entre a unha. Então quando começou a chegar na unha, você para. E por que eu removo de 80 a 90% do produto? Se por um acaso tivesse alguma parte do gel descolando da unha, algum foco de descolamento, eu iria conseguir ver nesse exato momento. E aí eu já removo, tá? Porque um descolamento, né? Se tem uma bolinha branca de descolamento em alguma região do alongamento, esse descolamento ele começa a lastrar, ele começa a se abrir e aí, consequentemente, vai acabar descolando a unha inteira do seu cliente. Então isso aconteceu muito comigo no começo. Às vezes eu não tirava, que nem aqui, ó, tirei e deixei só o esqueleto, né? Só a unha, só praticamente o esqueleto. Antigamente só fazia isso aqui, ó. Tirava só a esmaltação, tá vendo, ó? E deixava a unha carregada de gel e já achava que isso era remoção. Tem problema fazer isso? Não tem problema. Inclusive eu conheço várias pessoas que trabalham só com a manutenção de crescimento. Só que no meu caso, eu tive vários problemas de descolamento, ó. Tem uma quantidade generosa de gel. E eu não sei se lá embaixo, bem no leito, onde está encostado na base da unha, tem algum vestígio de descolamento, né, por não ter tirado suficientemente a quantidade de produto, tá vendo? Então eu tirava bem pouco, fazia só isso aqui, ó. Tirava só o brilho do esmalte em gel e deixava a unha carregada de gel. Diferente dessa outra maneira que eu faço hoje em dia. Que, né, dessa maneira eu consigo garantir 100% que não tem nenhum foco de descolamento. Eu consigo vir praticamente com um procedimento novo por cima. E aqui agora é só fazer a preparação da lâmina para poder receber o próximo procedimento, né? Para receber a preparação mecânica, a preparação química. Então a remoção é bem simples de fazer. A remoção da unha anterior, tá? Com a broca você consegue fazer. Não é um bicho de 7 cabeças, é algo bem tranquilo de se fazer, tá? E agora, na preparação, né? Começar a preparação da lâmina, aqui eu já preparei, tá? Essa aqui ainda não, essa daqui eu já preparei. Você vai começar preparando com a broca diamantada 720, essa broca aqui, ó, com topo arredondado, tá? No intuito só de levantar
e afastar a cutícula. Então toda aquela pele, aquela cutícula que fica, ó, grudada na unha, tá vendo aqui, ó? Toda essa pele que fica grudada na unha, o intuito dessa broca é tirar da unha ou levantar ela, tá? E você sempre faz a cutilagem depois no final. Então você vai ligar a sua lixadeira também numa rotação de 10.000 RPM mais ou menos, e você vai vir como se estivesse limpando assim, ó, em movimento de arraste, nunca de ponta, porque vai dificultar o seu trabalho. Sempre assim, ó. Tá vendo? Ó? Por ser diamantada, se ela encostar na pele, ela não machuca, ela não é tão agressiva. Então você vem, faz a limpeza. Eu gosto de mudar a rotação, virar a rotação da lixadeira e vir em movimento de arraste para o outro lado para fazer o outro canto da cutícula. Então, o intuito agora é você deixar a lâmina da unha bem limpa, aonde vai o molde, tá vendo? Aonde vai o encaixe do molde. Olha como é que a gente levantou. Porque se você deixar esse vestígio de cutícula aqui, ele contribui para um descolamento. Então você tem que deixar bem levantado e isento de cutícula aqui a queratina da unha, tá vendo? Ó? Olha isso, ó. Inclusive você já acaba tirando um pouco de cutícula aqui nesse procedimento, ó. Ó. Levantou, afastou. Pronto, já é o suficiente. Agora nós vamos para o mandril, tá? Eu vou utilizar o mandril, numeração 240, é um mandril com grânulos mais finos, tá? Uma rotação número 1. A menor rotação que eu tenho na lixadeira, uma rotação quase parando, ó. Eu posso até segurar a lixadeira, ela para. Você vai vir com a quina da mandril, só com a quininha dela, ó. Fazendo ranhuras superficiais, tá, ó. Porque essas ranhuras, elas vão garantir uma melhor aderência, tá, na lâmina. Henrique, eu conheço muita gente que faz com a lixa. Posso fazer com a lixa manual? Pode. Por que eu indico vocês fazer com a mandril? Redução de tempo. É muito mais rápido fazer esse procedimento com a mandril. E olha só como é que ela ficou depois da lâmina preparada. Ranhuras bem finas, cutícula levantada. Em cima, aqui na ponta, eu não passei as ranhuras com a mandril. Se você quiser passar, pode passar, mas eu não passei porque aqui é gel e ele já tá com ranhuras por conta da outra broca. E aqui a lâmina da unha. Então eu foquei muito mais na lâmina da unha, onde que é a lâmina para poder ter uma melhor aderência. Gel gruda em cima de gel, então aqui em cima ele vai ter uma aderência muito boa, diferente da lâmina, que é por isso que nós passamos os preparadores químicos. Fechou? Agora nós vamos para a preparação química. Para começar, ó, vamos aplicar o higienizador, tá? Ó, nessa lâmina. Estou utilizando o higienizador da Beltrate, esse aqui de melancia. Então vamos utilizar o higienizador, tá? Para tirar o pó que tem nessa unha, em um paninho Scott também junto, né? Eu vou tirar o pó que tem nessa unha ou algum contaminante. Então, por exemplo, a cliente, ela passou um protetor solar, ela passou uma maquiagem e tá na lâmina, e às vezes esse produto ali ele é gorduroso, é um produto que tem contaminante, então ele vai contribuir para um descolamento. Então você vai passar o higienizador no dedo, né, e na unha, no intuito de limpar tudo isso daqui, né, com o paninho Scott. Agora sim, nós vamos aplicar os preparadores. A minha dica, né, de preparadores é que você tenha uma caixa como essa daqui, ó. Um kit blindagem. Por quê? Ele tem toda a sequência de preparadores e mais o selante, tá? Esse aqui é o kit blindagem da Beltrate. E aqui nós temos já todo o passo a passo, né? Passo 1, 2, 3, leva para a cabine e aí depois aplica o gel e esse daqui é o finalizador. Então você tendo esses preparadores aqui em mesa, você não vai ter mais descolamento na unha da sua cliente. Então o primeiro passo, ó, desidratador. Primeiro passo que eu estou utilizando. Posso passar na lâmina em todas as unhas. O indicador não vou fazer, que eu vou gravar depois um outro vídeo com ele. Então, ó, passei o desidratador. Vou passar agora o primer ácido. O primer ácido tem que tomar muito cuidado para ele não encostar, ficar encostando na pele da cliente. Então, ó, se limpa bem o pincel e passa mais na região central, porque o primer ácido ele se expande, então ele vai chegar até as extremidades ali. Ó, passou aqui. Tá vendo que com um pincel eu consigo passar praticamente na mão inteira, ó, o primer ácido?
O intuito desse momento que nós estamos realizando é ressecar a lâmina da unha o máximo possível, então desidratar, reduzir a umidade dessa lâmina da unha para ter uma melhor aderência do molde F1. E agora o gel base. Tem uma regra, um segredo muito massa que eu sempre passo nas minhas lives, inclusive me sigam em todas as redes sociais lá, que eu sempre faço live ensinando alongamento de unha. Pode pôr na cabine. Um dos segredos é o seguinte: sempre que você passar o primer ácido, sempre ele vai ficar com aspecto de brilhoso. Ficou com aspecto de brilhoso, você não pode passar o gel base. O que vai acontecer? O gel base ele vai escorrer, ele vai descer. Então a área da cutícula e lateral vai ficar sem o gel base. E o produto que dá aderência na unha com o gel, né, junta a lâmina da unha com o gel, é o gel base. Então naquelas regiões que saiu o gel base, o que vai acontecer? Vai descolar o gel. Então, sempre que você passar o primer ácido, deixa ele evaporar, ó, ficar assim, ó, fosco ou completamente, né? Ele evaporar por completo. E aí sim você passa o gel base, tá? Uma camada bem fina, ó. Abre bem as cerdas do pincel, uma camada bem fina. E sempre leva pra cabine, dedo por dedo. Pode pôr na cabine. Se eu estivesse fazendo as duas mãos agora, eu ia pegar a outra mão e ia fazer um dedo só da outra mão dela. Ia ficar sempre intercalando. Nesse momento, eu não preciso me preocupar com o tempo de cabine. É só intercalar mesmo por questão de otimização de tempo, de você reduzir tempo e não ficar ocioso. Pode me dar sua mão. Terminou de passar em um dedo, pega a outra mão e passa no outro. Vai sempre intercalando. No final de tudo, depois que eu passei em todos os dedos, eu levo a mão dela na cabine por 60 segundos, que é a cura completa do produto, para garantir, né, a cura completa. E tá pronto a toda a preparação mecânica e química. E eu sempre fico levando para a cabine para que esse gel base ele não escorra na lateral do dedo e nem na área da cutícula. Por mais que eu passei uma camada bem fina de gel base, ele é muito líquido, então ele ainda acaba escorrendo. Então tem que tomar esse cuidado. Então por isso que eu fico sempre levando. Esse aqui é o último dedo. A gente vai levar ele para a cabine agora por 60 segundos, a mão completa, pode pôr. E essa foi a preparação química de um jeito simples, fácil, descomplicado e que não vai gerar descolamento aí para você. Lembrando, tá? Agora a gente vai para a aplicação do molde F1 e todos esses equipamentos, broca, pincel, lixadeira, tudo que você vê aqui nesse vídeo, você encontra na minha loja. Tem loja presencial e loja online que nós enviamos para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você entre em contato conosco e faça o mesmo pedido. Aquilo que eu estou utilizando aqui, você pode utilizar aí na sua mesa, tá certo? Se você é iniciante, está começando agora, está aprendendo agora sobre o molde, entre em contato com a minha equipe e fala, ó, assisti o seu vídeo no YouTube, estou começando agora, quais são os equipamentos para iniciante? A minha equipe vai ajudar você, tá certo? A mão dela tá secando na cabine e agora vamos para a aplicação do molde. E o molde que nós vamos estar utilizando hoje é esse molde aqui, o hashtag 29 da Real Love. É um molde considerado molde 0mm devido à pouca folga, né? O ponto de tensão dele muito baixo, plástico fino. Então vai trazer um aspecto de mais naturalidade para essa unha. Então esse é o molde que eu vou estar utilizando hoje. Aqui no meu canal eu vou estar postando vários estilos de molde, várias vezes ali um molde diferente. Então hoje eu vou estar utilizando isso aqui. O próximo vídeo que você vai assistir, você pode perceber que eu vou estar utilizando outro molde e tá tudo bem, tá certo? Eu ensino você a trabalhar com todos os tipos de molde. Aqui eu já selecionei o molde F1 e depois eu vou deixar uma aula ensinando você na seleção do molde F1, né? Selecionar o tamanho perfeito do molde. Mas basicamente, quando você for selecionar um molde para a unha da sua cliente, você tem que ter um ponto de atenção, tá? E depois eu vou postar uma aula bem completinha aqui no YouTube, ensinando como você escolher o tamanho do molde. Basicamente, para você escolher um molde, você tem que ver se lá em cima, ó, tá vendo que ele se encaixa perfeitamente, ele não sobe, ele se encaixa perfeitamente na lâmina. E aqui nas laterais, ó, se você parar para ver, tá vendo que nas laterais tem uma folga? Vou ter que colocar minha luva embaixo que parece mais, tá vendo, ó? Nas duas laterais, entre a unha e o molde tem uma pequena folga, o gel até balança. Essa folga ela é obrigatória em existir, porque se não tem essa folga nas laterais, não tem produto dentro do molde. E o que acontece?
fica fina a lateral. Então, tem muita gente que vai aplicar o molde e começa a descolar. É por conta da má preparação. Tem gente que aplica o molde e começa a trincar aqui nas laterais, ó, nos cantinhos. Começa a quebrar a unha. É porque a pessoa escolheu um molde muito pequeno, não deixou essa pequena folga aqui que tem na lateral, tá vendo? Ó, pra preencher de gel e dar resistência a esse procedimento e acaba trincando. Então, sempre o molde você vai olhar nas laterais aqui, ó, na borda livre, né, da borda livre em diante, até mesmo aqui no ponto zero, se tem uma pequena folga nas laterais. Tem essa pequena folga, esse molde é o molde ideal. Na hora de acoplar, você vai baixar até o molde ficar reto e levar para a lanterna durante 3 segundos. E aqui, ó, nós vamos utilizar um gel com glitter, tá? Pode utilizar qualquer gel que você tenha aí em mesa. Esse aqui é o gel Nudistar da Uzi, tá? Eu tô utilizando para fazer esse procedimento. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com gel que já tem brilho. Por quê? A unha já sai pronta. Então você não tem dor de cabeça, trabalho ali para você fazer, por exemplo, depois uma esmaltação em gel, fazer alguma coisa ali depois ali, precisar dar um outro tipo de acabamento, uma decoração. Então eu prefiro esses géis que tem brilho, né, que já é pronto. Vai pegar uma pérola com pincel, ó. Puxa aqui uma pérola com pincel. Deposita lá na ponta do molde, tá, ó, desse jeito, e vem puxando esse gel para próximo da área da cutícula, tá vendo? Quando você for comprar um gel para fazer molde F1, você vai optar por comprar um gel que tenha essa consistência aqui, ó. Tá vendo? Uma consistência mais firme, uma consistência mais control, para você ter um controle melhor. Tem alguns géis que eles são mais líquidos, né? E esses géis que são líquidos, quando você passa aqui, ó, em cima no canto, ele acaba escorrendo. E aí você fica sem lateral. Então esses géis aqui que são mais sólidos, mais control, eles vão te ajudar. Então, ó, passei o gel aqui no meu molde, certo? Agora eu vou trazer a minha lanterna para o lado da onde eu vou fazer a aplicação. Lanterninha sempre ao lado e no meio da mesa, tá? Tô utilizando essa lanterninha com base, que ela é a melhor opção. Não fica nem muito lá perto da mão da cliente e nem tão perto aqui de mim. Ó, sempre ao lado. Acoplou, leva para a lanterna, mantenha pressionado por 3 segundos, tá? Então, ó, presta atenção, ó. Encostei próximo da área da cutícula. Vou baixar esse molde. Acoplou. 1, 2, 3... Agora sim eu alivio minha mão, deixa minha mão mais solta, tá? Ó, de um lado, do outro, pode pôr na cabine. Leva pra cabine. Se eu tivesse fazendo as duas mãos, eu poderia também levar pra cabine e agora eu iria pegar, agora sim, outro molde, aplicar gel no outro molde. Terminou de aplicar, ela me devolve a mão e eu faço a acoplagem. Então eu sempre fico intercalando e fazendo esse procedimento, pegando pérola, aplicando. Eu nunca passo o gel em todos os moldes, que por mais que ele seja control, ele ainda vai acabar escorrendo aqui nas laterais. Escorreu nas laterais, aí que tá o problema, né? Que daí vai começar a faltar produto aqui nessa lateral, fechou? E agora bora pro nosso lixamento técnico. Bom, vamos lá. Depois que a gente fez a aplicação do molde F1 e todos os segredos do molde F1, tudo que você quiser aprender nos mínimos detalhes de molde F1, eu tô deixando um curso exclusivo para você por apenas R$ 97,00 aqui abaixo da descrição. Lá eu vou ensinar você a fazer a acoplagem, vou ensinar você a selecionar o molde certo para a unha certa, para você ter resultado em mesa. Um curso completo com certificado. Tem lista de materiais, tem apostila, tem captação de cliente, ensina você a trabalhar nas redes sociais também, ensina o passo a passo nos mínimos detalhes. Aqui comigo, vendo esses vídeos, você vai aprender. Só que se você quiser um curso completo com certificação, pagando apenas R$ 97,00 e acesso de 1 ano inteiro para você assistir quantas vezes você quiser, aqui abaixo do vídeo eu tô deixando disponível para você, tá certo? É só você clicar ali no link e garantir o seu curso. Aproveita que essa condição de R$ 97,00 é por tempo limitado, tá bem acessível para você aprender uma profissão, tá? Eu garanto para você que com um alongamento desse, você já paga o investimento do seu curso, tá certo? E agora, vamos começar. Olha quando a gente tira esse molde, como que ficou a unha. Até vou aproximar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha isso.
praticamente pronto, não é mesmo? Aqui, qual que é o benefício do molde para você que está chegando agora, para você que está aprendendo agora a fazer alongamento de unha? Não sabe que procedimento vai fazer, fibra, molde, tip, soft gel, enfim. O molde F1 é isso daqui. Você tirou, ele está praticamente pronto, você só precisa dar o formato. E o dar o formato precisa de uma técnica de lixamento. Então, ó, toda a parte de cima, onde estava em contato com o molde, ó, ela não tem goma, ela tá lisa, certo? Ó, você pode até ver o brilho. Essas partes na rebarba, ó, você pode ver até que gruda um pouquinho na luva. E aqui na ponta, onde teve excesso de produto, é que entrou em contato com o oxigênio, né, o ar que nós respiramos, e acabou gerando uma certa goma. Se você ficar lixando com a broca essa goma, vai emprastar tudo na broca e sua broca não vai funcionar como deveria. Então você vem, ó, e joga um pouco de higienizador, tá? Tira um pouco dessa goma. E agora sim nós vamos começar com o lixamento técnico, tá certo? O lixamento técnico, ele é a parte do processo que vai te ajudar a reduzir tempo. Então, por isso que eu utilizo muita broca. Nesse momento agora, eu vou estar utilizando uma broca cônica de topo reto tarja amarela. Você pode escolher entre a amarela e a vermelha. Ó, uma dessas duas brocas são os cortes mais finos. Então, verde e azul são brocas mais agressivas. Agora, amarela e vermelha são mais finas. Olha a altura dos dentinhos dessa broca aqui. E olha essa daqui, a diferença de uma e de outra. Ou seja, isso daqui é para remoção, para você tirar procedimento, para você tirar a unha antiga. E esse daqui, ó, é para você dar o acabamento. Olha só a diferença, ó, de um e de outro, tá vendo? Então, sempre o corte mais fino depois do gel. Agora, vamos para o lixamento. Eu já vou começar utilizando o máximo que eu puder da minha broca para reduzir o meu tempo. Rotação número 10 também. Para fazer a amendoada, eu vou lixar a ponta em ângulo, até para poder tirar aquele excesso de gel. Sabe aquele excesso de gel que vocês viram aqui, ó, na ponta? Então, eu tô tirando agora esse excesso de gel, ó, deixando a ponta fina. Tanto a ponta da quadrada quanto a ponta da amendoada, a gente deixa a ponta fina, ó. Quando você vem com a broca em ângulo, você automaticamente, ó, já dá esse formato arredondado. Agora eu venho aqui, tiro um pouco desse excesso da ponta para ficar mais fácil para lixar e tiro as rebarbas. Basicamente é esse o lixamento que eu preciso fazer, sim. Vamos dizer, mais grosseiro, lixamento mais pesado, ó. Tirei a rebarba de um lado, viu? Esse excesso de produto que ficou. E vamos tirar a rebarba de outro lado aqui agora, ó. Aí, ó, retirei as rebarbas, ó, com a broca mesmo para otimizar o meu tempo, tá vendo? Simples. Até agora não tivemos nenhum contato da broca com a pele, nem nada. Fácil, não foi? Agora nós vamos pegar a nossa lixa manual, com ela em ângulo ainda, tá, ó. Um ângulo de mais ou menos uns 45 graus. E eu já vou mostrar para vocês, tá, como é que tá na unha. Olha isso, ó. Quando eu falo 45 graus, é isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Nessa inclinação, ó. A lixa, ela vem desse jeito aqui, ó. Tá? Inclinada assim. Lixou inclinada, a ponta vai ficar mais fina. Sempre que for utilizar uma lixa, eu prefiro utilizar uma lixa fina, porque ó, a unha dela tem um leve crescimento para baixo e lógico a rebarba também contribuiu de ter produto lá para baixo. Se você pega uma lixa grossa, essa lixa grossa vai ficar passando aqui na lateral do dedo e machucando o dedo da sua cliente. Se você pega uma lixa fina de espessura, você consegue encaixar, ó, desde lá de baixo, tá? E o intuito de você encaixar essa lixa lá embaixo é você trazer desde a unha natural até a ponta com a lixa reta, ó, olha aí, transformando tudo em uma coisa só. Desde a unha natural até a ponta do alongamento, ó. Dá aquela sensação de naturalidade. O pessoal sabe que é um alongamento devido ao tamanho, mas você não mostra nitidamente, né? Você tem um disfarce muito maior. E agora aqui, aonde ficou essa quina, você vai vir e vai disfarçar com a lixa. Olha só que tranquilo de lixar. Você vem aqui, ó, e disfarça essa quina, tá vendo? Ela ainda sai da borda livre. Borda livre que eu falei aqui, ó, ainda sai da borda livre, reta, e vai chegando na ponta, ela vai subindo e a gente vem tirando essa quina.
Olha como é que fica essa unha. Tá vendo? Por isso que eu falo, molde F1 reduz tempo por conta disso. É pouco lixamento técnico. Segue essa sequência que eu tô falando pra você que você vai ter sucesso, tá? Então você vai lixar com a broca primeiro, depois você vai tirar as rebarbas e depois você vai pegar a lixa manual pra fazer a parte de baixo, tá? Ó, fez toda a parte de baixo, seguiu essa sequência, você vai ver que você vai ter resultado. Agora você vai pegar a sua lixa em pé, reta, e vai lixar um lado, vem arredondo e faz o outro. Olhando a unha de cima sempre, tá? Para você não deixar ela assimétrica, mais lixada de um lado do que do outro. Então eu sempre vou olhar minha unha de cima para ter uma simetria perfeita. Depois que você lixar a sua unha vista de cima e deixou ela com simetria, agora sim, você vira a mão do seu cliente e faz a parte de baixo, pode virar. Agora, na parte de baixo, como tinha uma unha antiga, ela tem uma contenção, então nós temos que tirar a unha antiga e essas espessuras aqui na lateral, tá vendo? Deixar a unha mais fina. Vou utilizar essa broca aqui, ó, uma broca cônica de topo arredondado, o corpo dela é médio, é mais fino, né? E por ser topo arredondado, mais uma vez, pensando na segurança sua e da sua cliente, se encostar na ponta do dedo, não machuca. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, deixando as laterais mais finas. Agora eu não preciso me preocupar, eu posso tirar a quantidade de excesso que tem de produto aqui embaixo, da unha antiga, porque a parte de cima eu já lixei e dei o formato, então agora eu posso tirar toda a parte de baixo. Se eu venho antes e tiro a parte de baixo primeiro, depois eu não posso lixar a parte de cima, porque eu imagino, ó, tá vendo essas laterais aqui, ficou hiper mega fina, tá vendo? Se eu vim com a lixa do lado de cima agora, dando o formato, o que vai acontecer? Vai causar dentinho. Então, a parte de baixo você sempre vai lixar por último. Pode virar sua mão. E agora, uma broquinha na área da cutícula, para me certificar que não ficou nenhum degrau, me certificar que não ficou nenhuma bolha, tá, ó. Eu já venho levantando e afastando a cutícula para que eu possa fazer o procedimento de cutilagem, que é o próximo procedimento, tá? Se você viu que ficou algum degrau, alguma coisa nesse momento, você tira. Aqui, ó, tem um degrauzinho aqui de gel. Então eu vou pegar uma broquinha só para cuidar desse degrau aqui, ó, de gel. Aí, tirei. Agora vamos para o outro lado, uma broca de tungstênio. Perfeito. E por último, agora você vai vir dando aquela conferida final, né? Pá, na lateral, preciso lixar mais um pouquinho. Se houver necessidade, você vem, lixa mais um pouco, ó. Deixa a pontinha bem fina, a pontinha tem que ficar fina, ó. Desse jeito aqui. Fez de um lado, vamos fazer do outro lado, deixou fino e tá pronto. Aqui é só fazer a cutícula e tem vídeo, né? Eu vou soltar vídeo aqui no canal de cutilagem, mas essa unha está pronta, feita, simples, fácil de fazer, tá certo? Ó, e totalmente elegante. Já tá pronta, é só fazer a cutícula. Terminou de fazer a cutícula, a gente passa o top coat selante e essa unha tá 100% feita no molde F1 0mm #29 da Real Love. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, tá? De se inscrever aqui no canal. O canal é novo, então a gente tá começando, vai me ajudar demais. E se você tiver afim de um curso completo de molde F1 por R$ 97,00, tem um link aqui abaixo. Tamo junto, até o próximo vídeo e siga o canal, que eu vou postar bastante vídeo aqui pra vocês.